Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. Mundo Acadêmico, 1º de 2026. Tenho o prazer de receber hoje em seus estúdios o professor, especialista em auditoria, Ricardo Faal. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB, marcando o primeiro programa de 2026 no Mundo Acadêmico. Eu que agradeço o convite, me sinto muito bem aqui, muito à vontade, fui também da casa, né? Tenho um orgulho muito grande de ter pertencido aqui à família FIB e muito obrigado pelo convite, esse momento contigo aqui hoje. Ricardo Faal vai estar falando, a gente vai estar discutindo vários temas e dividimos o nosso programa em dois grandes momentos, um pouquinho falar sobre auditoria interna, todo o seu relacionamento com as empresas, posicionamento da empresa e da auditoria interna. E no segundo momento vamos falar da pesquisa. O Ricardo também é pesquisador, acadêmico, professor. Então, no segundo bloco a gente vai estar falando sobre as pesquisas e as divulgações aí do Ricardo Faal em nível Brasil e em nível mundial. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo o professor, pesquisador Ricardo Faal, que é especialista em auditoria. Ricardo, mais uma vez é um prazer muito grande, né, recebê-lo. Você já esteve aqui na FIB, em alguns momentos, inclusive lecionando na nossa graduação, fazendo palestra na pós-graduação. Então você se sente em casa e é para isso que você está aqui, para falar com o nosso público sobre a auditoria interna. Como eu disse no início, vamos dividir o nosso programa em dois grandes momentos. Nesse primeiro bloco, primeiro momento, Ricardo, eu queria enfatizar a auditoria, aquilo que realmente é o seu dia a dia, na sua empresa, onde você trabalha. Eu sempre costumo pedir para que o nosso entrevistado, fale um pouquinho do seu currículo, quem é Ricardo Faal, tanto academicamente como profissionalmente. Fique à vontade, fale para o nosso telespectador. Obrigado, Carabino. Eu trabalho já no segmento financeiro há 27 anos, né? A primeira parte da minha carreira foi na área negocial, então, tanto segmento varejo como segmento do poder público, né? Na área pública. Depois de 15 anos, eu migrei para a área da auditoria interna e aí acabei fazendo a minha carreira na auditoria interna. A gente entra lá como auditor júnior, depois passo para auditor pleno, auditor sênior, fui coordenador de auditoria e agora eu sou especialista em auditoria interna, né, que é até, dentro da estrutura organizacional da empresa que eu trabalho, uma função nova, mas necessária, né, dados os desafios que uma unidade de auditoria interna ela tem. E aí, desde então, a minha pesquisa, também já conectando com o segundo momento, que é a pesquisa acadêmica, ela vem sendo aprofundando, né, eu venho aprofundando meus estudos na área de auditoria interna, sobretudo na área de inovação e tecnologia. Ô, Ricardo, acho que podemos divulgar o nome da nossa empresa, né? Claro, mas porque estamos juntos na mesma empresa, o Banco do Brasil, é a empresa onde eu tenho o prazer de trabalhar, o Ricardo também, né? Está lá prestando serviço em Brasília? Em Brasília, já há 12 anos, se não me engano, né? Já em Brasília há 12 anos. 12 anos, então ele tem um projeto maravilhoso, a gente vai estar divulgando esses projetos que ele está tocando lá e comandando em nível de Banco do Brasil, que é uma empresa em nível Brasil, comanda aí todo o sistema financeiro nacional. Ricardo, depois desse preâmbulo, dizendo quem é Ricardo, né, Faal, vamos entrar já no nosso assunto, auditoria interna, né? O que é exatamente a auditoria interna e como é que ela é estruturada nas empresas, especialmente onde você está hoje, que é no Banco do Brasil, lá na unidade central? Legal. Assim, vamos, de forma bem sintetizada, definir a auditoria interna como uma atividade independente, e aí eu acho que eu vou dar o destaque nesse termo independente, né, e objetiva, que visa assegurar a eficácia da governança corporativa, da gestão de risco e dos controles internos das organizações, né? Pensando bem,
na governança corporativa, Carolbino, como aquele conjunto de normas, princípios, regramentos, estrutura, processos que vão definir como uma organização ela é dirigida, ela é gerida e os seus compromissos que ela tem com as partes interessadas, que a gente também chama de stakeholders, né? Vale bem ter essa visão de que uma organização como um processo sistêmico, uma estrutura sistêmica, ela se relaciona naturalmente com seus sócios, com seus dirigentes, com seus acionistas, mas também com seus colaboradores e com a sociedade como um todo. E aí é neste processo que a auditoria interna ela é inserida, né, para dar asseguração que aquilo que a empresa está definindo como premissas e como estratégia para atuação vem sendo seguido. De uma forma bem assim simples. Ricardo, eu queria abrir um parêntese aí, em cima dessa definição perfeita sua. E também já atuei como auditor em outra instituição financeira, e o Banco do Brasil é uma instituição, uma mega estrutura, vamos dizer assim, né? Com quase 100 mil profissionais, colaboradores, né? Então, processos inúmeros, produtos inúmeros, regras inúmeras. E você falou dos stakeholders, né? E o Banco do Brasil, falando especificamente onde a gente atua, tem a CVM, porque é uma SA, né? Eu queria abrir esse parêntese, que você comentasse para o telespectador, como órgão regulador, né, do sistema, e teu Bacen também, como é que isso, a auditoria interna, atua, regulando isso, fazendo essa aderência às regras de uma sociedade anônima, que eu imagino, não conheço profundamente, você conhece, eu imagino ser, assim, além de importante, muito forte, muito grande, né? Essa aderência tem que ser muito cobrada, né? Pelo órgão regulador, né? Carolbino, até na minha carreira na auditoria, eu fui coordenador do relacionamento do Banco do Brasil com as entidades de fiscalização e controle, sobretudo no que tange a parte de fiscalização. Exato. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso falar bem, porque assim, o que acontece? O sistema financeiro é altamente regulado e precisa ter. Então, você tem uma atuação muito presente do Banco Central, que é o principal regulador. Não vou falar como principal, né, mas é aquele que, eventualmente, mais demanda um trabalho de fiscalização. Além da CVM também, né? Aí, você tem em conjunto com isso, olhando para o mercado, por ser uma empresa de SA. Exato. Você vai ter a CVM, você vai ter a Bolsa de Valores, que é autorregulada, a B3, então ela tem também a BSM, que faz as suas atividades de fiscalização. Que tem a sua auditoria também. Que tem a sua auditoria. Você tem também você tem o Ambima, que também faz trabalho de fiscalização. Só explicando para o telespectador, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? Perfeito. O que a gente tem também? Como o Banco do Brasil é uma empresa de caráter público, então nós também temos a fiscalização sobre o aspecto do controles internos do governo, que é feito pela CGU, Controladoria Geral da União. E você também tem a fiscalização em âmbito dos controles externos, que é feito pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Então, tem dois órgãos ali que está fiscalizando o Banco do Brasil como uma entidade pública, uma sociedade de economia mista. Perfeito. E ainda por força de legislação, você também tem auditoria independente, que é uma outra atividade de auditoria que é feita por uma outra empresa, aí sim, com um viés mais contábil, embora não se limite a isso, né, que também faz essa fiscalização. E por que eu falo isso? Para deixar bem tranquilo a sociedade de que no segmento financeiro você tem um conjunto de entidades de fiscalização que atuam nas empresas e trabalham de forma coordenada e conjunta, né, inclusive com a auditoria interna da própria organização. Exato. É por isso que uma unidade de auditoria interna, gente, isso é importante quando eu trago o conceito da independência. Legal. Ela é ligada diretamente ao Conselho de Administração da organização. Ela não é ligada, ela não está na base da estrutura organizacional vinculada à presidência ou qualquer outra vice-presidência da empresa, para manter a sua independência e objetividade. Então, nós, da auditoria interna do Banco do Brasil, nós somos vinculados diretamente ao Conselho Não é nem a presidência, é o Conselho de Administração. Perfeito. Então, obviamente, onde o presidente participa, né? É lógico, assim, a gente faz parte da estrutura interna da empresa, né? Então, nós somos funcionários do Banco do Brasil. E todo o trabalho da auditoria é um trabalho que envolve, naturalmente, uma questão de respeito muito forte, né? Ele enxerga a estrutura da organização com um viés de risco. Mas os reportes da auditoria interna é feito diretamente
para o Conselho. Nós respondemos ao Conselho de E as demandas vêm diretamente do Conselho de Administração. do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, Só conta a estrutura como é que quem compõe dentro de uma Perfeito. SA. Ele só existe numa sociedade anônima, não é isso? perfeito, O Conselho de Administração uma sociedade anônima. É e aí, específico de uma SA. perfeito, atende a questões também, não só como boa prática de governança, mas a questões regulatórias e de legislação também. E o Conselho de Administração ele também é assessorado por outros comitês. Então, ele tem o Comitê de Risco, Comitê de Capital, o próprio Comitê de Auditoria, o Comitê de Tecnologia. A auditoria interna, ela também atua no aconselhamento desses comitês, no assessoramento desses comitês, né? Então, como o Conselho de Administração é o olhar do dono, né, que é composto pelos conselheiros, e aí depende das boas práticas, né? Você tem conselheiro que é eleito pelos funcionários, você tem conselheiro que é indicado pelo principal acionista, né? Então, E tem gente do mercado também. tem gente do mercado que atua ali. Então, a auditoria interna, ela faz também esse assessoramento, esse aconselhamento para o Conselho de Administração. Perfeito. Ô, Ricardo, agora vamos entrar na auditoria no dia a dia, aquilo que você põe a mão na massa no dia a dia. Eu gostaria que você falasse para o telespectador alguns exemplos, inclusive. Como é que a auditoria atua no seu dia a dia ali, né? Cuidando de processos, de produtos, de aderência, de não aderência. Como é que funciona no dia a dia isso? Vamos lá. O trabalho de auditoria ela é formado por uma tríade: objetivo, risco e controle. Então, assim, a auditoria avalia riscos, principais riscos que podem comprometer o alinhamento estratégico da organização. E o resultado da empresa. O seu resultado da empresa, é isso, né? A gente enxerga o resultado com a sustentabilidade, a auditoria faz essa avaliação. Então, por isso que ela também envolve os objetivos e os controles que são instituídos para mitigar esses riscos relacionados, né, que foram mapeados, principais riscos mapeados. Então, nós temos diferentes trabalhos de auditoria. O principal é de asseguração. É a principal atividade que a auditoria entrega. E aí nós temos o que nós chamamos de auditoria programada. Ela programa os trabalhos ao longo do ano. Por questão regulatória, a gente tem que declarar esses trabalhos para a CGU, né, que nós declaramos no nosso planejamento chamado PAINT. Então você tem os trabalhos de seguração, mas a auditoria também faz trabalho de consultoria. Quando ela faz o trabalho de consultoria, ela tem que sempre tomar o cuidado se aquele trabalho não pode ferir a sua independência. Mas a gente pode sim e realiza trabalho consultivos. A auditoria está sendo cada vez mais cobrada também para colocar um olhar de aconselhamento, de reportes para alta organização de forma mais dinâmica. Assessoramento. Então, isso é uma outra atividade. E aí depende muito da estrutura da organização. Lá no banco nós temos também o que nós chamamos de auditorias especiais, né? Que é a auditoria relacionada às apurações de irregularidades funcionais. Eventos. Perfeito. É quando você trabalha mais, aí depende muito como as organizações elas dividem isso, né? Corregedoria, depende da estrutura. Tá. Nós temos uma parte das apurações funcionais que são feitas no banco. Por que nós chamamos de auditorias especiais? Porque você não olha só sobre o aspecto da responsabilização, que é importante também. Você vê eventuais falhas que vieram dessas irregularidades para justamente trabalhar e alimentar o nosso processo de auditoria programada, né? Vamos citar um exemplo para quem está nos assistindo. Uma falha de sistema. O funcionário cometeu uma falha, obviamente vai avaliar isso sob o aspecto do erro objetivo ou subjetivo, mas aí vocês avaliam sobre a ordem efetiva e vê que o sistema permitiu isso. Perfeito. É um sistema que o banco operacional do banco está aberto, tinha um gargalinho ali e permitiu isso. Perfeito. Vocês avaliam isso também e já demandam isso para a área poder fechar isso e reavaliar o processo? Perfeito. É mais ou menos isso? É isso aí. É uma importante fonte de subsídio para os trabalhos de auditoria. Quer dizer, não para só na apuração. Vamos ver aonde foi, né, o que aconteceu. Onde a janela estava aberta. Perfeito. Você pode ter uma falha ocasional, falha em serviço ocorre, é natural, falhas operacionais. São seres humanos, né? Isso é muito tranquilo, né? Mas você pode ter ali uma fragilidade de sistema, como você coloca. Um exemplo que eu coloquei. Né? Mas é importante esse exemplo, Carolina, porque se você enxerga lá, você chegou numa irregularidade, você enxerga aquilo como algo pontual, tudo bem. Mas se você enxerga ali uma fragilidade, isso pode estar disseminado e ocorrendo em outras unidades, Exato. E aí o seu risco operacional está aumentando ali, as suas perdas operacionais estão sendo impactadas. Numa situação como essa, você tem que agir justamente para estancar isso daí. Aí você vai estudar o caso.
se é uma questão de controle, né? Se é uma questão, por exemplo, de própria questão ética, que não vem sendo compreendida, né? Uma questão mais realmente de cunho comportamental. Então, você faz essa análise sempre com o olhar do auditor, né? E aí vale dizer, né, o auditor, ele avalia riscos. Então, esse é o principal ponto que o auditor faz. Isso não quer dizer que a gente não enxerga a melhoria de processo. Então, quando você enxerga um processo que não está sendo bem desenhado, ou que seus controles, eventualmente, não estão sendo suficientes, você, a partir daí, vai atuar com uma orientação, com uma recomendação, aí depende muito do instrumento que a auditoria está usando naquele E vai chamar também o dono do processo para o dono discutir, né, onde pode estar o erro, no mapeamento do processo, né? Pode estar no mapeamento do processo. Eu acho que você deu um gancho interessante, Carolina, porque assim, a auditoria também trabalha com frameworks. O principal framework nosso vem do IIA, de todos os auditores internos, né? Que é inclusive... Só explica para o telespectador como é que funciona isso. O IIA, ele é um instituto internacional, e naturalmente que ele tem aqui no Brasil também a sua sede. Que tem um modelo, né? Tem um modelo definido, que são os modelos de linhas de defesas, que inclusive pode ser certificado. O Banco do Brasil, ele tem a certificação internacional do IIA, que ele segue as suas melhores práticas. O que seria a primeira linha de defesa? A responsabilidade do desenho e da mensuração do risco sempre é do gestor do produto, do negócio ou do processo. É o dono do processo. É o dono do processo. Isso não é delegado, é indelegável. Então, quando ele desenha o processo, né, ele é dono do processo. Ele é dono do processo, ele tem também que enxergar os riscos de ponta a ponta. Perfeito. Quais são os principais riscos? Aqueles riscos que se avalia mais relevante, e declarar, inclusive, ali o seu apetite ao risco, né? O risco, gente, é uma situação que você tem que reconhecer que qualquer empresa trabalha nesse cenário e ela declara aquele risco que ela quer assumir. Até aí está tudo certo, mas ela tem que ter isso declarado e muito bem desenhado. A segunda linha de defesa é aquelas áreas que a gente entende que avalia a conformidade desses processos, né? Que pode estar centralizado numa única diretoria, também por força regulatória, algumas instituições têm que ter declarado ali o responsável pelos controles internos, então você vai ter uma diretoria de controles internos, mas outras diretorias atuam com esse olhar também. Então, uma diretoria de risco, né? Algumas organizações declaram a diretoria jurídica também como uma segunda linha de defesa. Participa do processo. Participa do processo e avalia a efetividade, né, dos mitigadores desse risco na primeira linha. A auditoria interna é a terceira linha de defesa. E por que é importante isso? Porque ela vai justamente avaliar esse processo sobre o olhar da efetividade da primeira linha e ela vai avaliar também se a segunda linha de defesa está sendo efetiva nas suas avaliações. Se essa estrutura estiver bem desenhada e assegurada, a auditoria interna ela só vai atuar na visão estratégica desse risco. Se ela não tiver uma segunda linha de defesa efetiva, ela vai acabar, inevitavelmente, tendo que fazer trabalho de conformidade também. Por isso que o IIA declara como melhor prática 3 linhas de defesas muito bem instituídas. E isso também é avaliado pelos reguladores que você mencionou. É legal isso aí, né? Eu trabalho muito com processo e eu dou aula, leciono. Por isso que eu fui para essa área do processo. E eu fazia muito, na época da outra instituição que eu trabalhei, eu fazia muito auditoria de processo. Obviamente, foi um outro momento, outra época, hoje está tudo automatizado. Mas é por isso que eu peguei esse gancho aí. São camadas de avaliação de risco. E a auditoria está lá em cima avaliando a terceira camada, como você colocou bem. Perfeito. Até que esse termo, antigamente se usava camadas de controle. Camadas de controle. Aí mudou e ele trouxe o conceito das linhas, mas que é o mesmo fundamento. Sobre o processo, cara, é importante. A auditoria ela avalia risco. Mas, inevitavelmente, quando você avalia risco, você está enxergando o processo também. E um dos pontos principais, inclusive de uma visão consultiva do auditor, é justamente avaliar o desenho desse processo, né? Lá na auditoria interna do Banco do Brasil, nós estamos incentivando os funcionários a fazer a formação dos BELTs, que é a formação do Lean Six Sigma, de melhoria contínua. Sim, sim. Eu sou Black Belt, tive que fazer justamente para que a gente também possa levar para o gestor esse olhar. Fazer o meio campo, né? Fazer o meio campo. A gente consegue agregar nas nossas avaliações também esse aprimoramento. Porque o gestor não consegue ver tudo. Ele, embora seja dono do processo, é um produto A, ele é dono daquele produto, ele mapeia todo o processo. Agora, quem está executando aqui embaixo, ele executa sempre buscando facilitar o dia a dia dele. E aí ele
desmapeia, vamos dizer assim, o processo. Aí vem a auditoria e fala, o caminho não é esse, vamos repensar. Mais ou menos isso, né? Porque aquilo realmente do Você fundamental. está aumentando o risco, fazendo isso. É a tal da avaliação independente objetiva. Eu estou enxergando com outro olhar aqui. Exato. Né? É por isso que a auditoria ela agrega tanto nessa perspectiva de trabalho. Ô Ricardo, vamos sair agora da questão do dia a dia, que você exemplificou várias atuações da auditoria interna. Vamos falar um pouquinho sobre as tendências. Está chegando a IA, a inteligência artificial, então eu queria que você entrasse nesse canal de comentário. Tendências hoje da auditoria interna das grandes empresas. Assim, eu vou até me posicionar sobre 2 viés aqui, tá, Carolina? Sobre o viés da questão tecnológica e sobre o viés da questão da gestão de risco, eu acho importante. Muito importante. Como é que a gente alimenta esse olhar, né? Você tem pesquisas que são divulgadas, que nós chamamos pelas Big Four, que são as grandes empresas de auditoria independente, em que elas constantemente pesquisam a alta administração das organizações e perguntam quais são as suas principais preocupações. Isso é importante para nós. Uma das principais preocupações, que já vem sido, inclusive, repetido pela alta administração do mundo todo das empresas, são o que nós chamamos de riscos emergentes. E isso é uma situação que a gente já vê materializado, né? Então, quando você pega, por exemplo, toda a questão do risco climático, a gente já enxerga efeitos, inclusive não só nas organizações, como na economia nacional como um todo. O caso mais recente aqui foi a enchente lá do Rio Grande do Sul, acho que isso aí é mais emblemático. Então, a auditoria ela tem que fazer avaliação de risco cada vez mais dinâmicos. Lembra quando eu falei para você, a auditoria programada, a gente programa o trabalho para o ano todo, mas você não pode estar engessado ali. Sim. Então, você tem que conseguir olhar também, fazer as suas avaliações de forma mais dinâmicas em períodos mais curtos. Então, tendências para a auditoria interna novas metodologias de trabalho. A auditoria interna ela tem um método de trabalho muito bem desenhado, que é a avaliação em cascata, waterfall. O que é a avaliação de metodologia em cascata waterfall? São trabalhos preditivos. Eu sei qual é o escopo, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um período de 3 meses para entregar aquilo ali, está tudo certo, funciona bem. Só que, com esse dinamismo de eventos que ocorre, a gente teve que adotar também, nós desenvolvemos, inclusive, um modelo conceitual interno, auditoria interna, de auditoria ágil. Então, nós trazemos para a auditoria interna os métodos ágeis, não na concepção dos nossos projetos, por isso a gente já tem framework já aplicado, mas de auditoria ágil mesmo. Quando ela é aplicada, quando você não tem um escopo bem definido, eu sei que eu tenho um evento de risco, eu sei que tem uma situação específica, mas não sei exatamente onde ela está ocorrendo. Eu conduzo trabalhos ágeis com período menor, fazendo entregas periódicas para o gestor. Parceladas. Trazendo sobre o aspecto da tecnologia, que você bem citou. Auditoria contínua, que nem é uma tendência que a auditoria contínua já vem sendo aplicada já há anos. Só que ela vem sendo potencializada pela inserção de novas tecnologias, por métodos que nós temos aí no mercado para análise de dados, né, com eficiência. A gente consegue hoje, por exemplo, com a tecnologia do Big Data, por exemplo, testar populações. Eu reduzo o risco, o principal risco de uma auditoria, que é o risco da amostragem, risco amostral. Eu consigo enxergar dessa forma também e já pego a auditoria contínua avançando para uma auditoria preditiva. Mas qual que é a diferença? A auditoria contínua ela permitiu a gente chegar no evento de risco quando ele está acontecendo. Mas ele aconteceu, eu peguei e tratei. Perfeito. No ato ali. No ato ali. Mas ele aconteceu. Quando eu vou no preditivo, eu evito o evento antes dele acontecer. Eu não chego no prejuízo, eu não chego na perda que esse evento pode me dar. Você atua preventivamente. Eu atuo preventivamente. E aí também a inserção da IA na auditoria interna, ela permite que a gente também ganhe muita eficiência nos nossos trabalhos. Então, é isso que eu queria. Eu queria que você exemplificasse para o telespectador a IA. Vamos recortar a IA. Perfeito. E dar exemplos de atuação na IA, os ganhos que a IA tem trazido na auditoria interna, que deve ser inúmeros, né? Tanto na preditiva, como naquela que você está fazendo no dia a dia. Né? São, assim, vários, eu vou trazer os principais aqui. Ganhos exponenciais. Né? Nós temos uma solução lá, que foi desenvolvida por uma de nossas gerentes, chamada Planeja Aí, que a inteligência artificial ela pega um conjunto robusto de informações da segunda linha de defesa que a gente falou aqui, mas também externas, né, de mapeamentos de tendências de mercados que o banco faz, e até de mapeamento de tendências de tecnologias que eu conduzo lá, e aí ela sugere trabalhos para o auditor dando fundamento.
e já conecta com os principais riscos que ela identificou. Já demonstra. Já demonstra isso. Isso aí está lá, está disponível, está na mão de qualquer auditor da nossa unidade. É o dia a dia ali. Ele avalia aquilo ali. Nós temos também a aplicação também da IA já na geração de relatórios. Então, você já consegue, você alimenta o nosso sistema, né? Ela já gera relatório. É lógico que o auditor, isso inclusive também por força regulatória, né, declarada, ele tem a obrigação de revisar aquilo ali e de no final fazer a declaração de que ó, é isso aqui mesmo. Foi gerado por IA, mas está revisado pelo profissional. O auditor geral, inclusive, que na estrutura da auditoria interna, né, é o chefe da auditoria. O gerente geral da auditoria. O gerente geral, o chefe da auditoria, ele responde, inclusive, por isso também. Dos órgãos reguladores. Por os órgãos reguladores. Outro ponto também, nós estamos com um projeto desenvolvido. O que nós fizemos lá, Carolina? Vou abrir essa parede. Nós contratamos uma consultoria há 2 anos atrás. Falou, olha, eu quero que você avalie a minha unidade, quero que você olhe as principais tendências do mercado, identifique gaps e me recomenda o que eu preciso adotar. Vieram várias recomendações. Dentre elas, veio para a auditoria interna montar um COI. O Centro Avançado em Tecnologia de Auditoria. Nós estruturamos uma área, é uma gerência. Uma gerência. Nós estruturamos essa gerência, e essa gerência hoje ela tem projetos avançados assim formidáveis. Um deles é o que nós chamamos de Data Driven, em que toda fase do processo de auditoria você tem a inteligência artificial alimentando e participando, desde a sugestão, e aí eu vou usar o termo sugestão, porque é responsabilidade do auditor sempre, do papel de trabalho. Sugerir, né? Ele sugere o papel de trabalho, ele mensura os benefícios daquele trabalho, isso a gente já tem rodando também, né? Então ele também faz essa mensuração, ela faz sugestão dos principais riscos que estão sendo avaliados, e isso gera uma eficiência assim, surreal para o trabalho do auditor. Lembrando, né, a relevância do profissional auditor, ele é insubstituível em todas as fases do processo. Mas o ganho que ele tem é justamente o ganho da geração da informação e de insights, que para nós é importantíssimo. E também, eu imagino, né, a questão não só do ganho do tempo, mas da veracidade daquelas informações que antigamente ele levava dias para poder ver se aquela informação era verídica. Hoje a IA, embora você tenha colocado bem, a IA apresenta, vamos validar aquilo. Perfeito. Não é tudo que a IA apresenta que deve ser visto como uma verdade irrestrita, vamos dizer assim. Perfeito. Isso é norma da CGU para nós, inclusive, Isso, que a gente exatamente. tem que ter essa validação. Mas assim, Carol, eu participei de um projeto de inovação muito tempo atrás, faz alguns anos, né? Enfim. E aí, numa dinâmica de design que eu conduzi com a equipe de auditores, tem um auditor que falou assim, ó, vamos colocar sempre uma premissa principal, o que eu não estou vendo, o que nós não estamos enxergando. Eu acho que a IA ajuda muito nisso. Qual é o risco aqui que eu não estou conseguindo enxergar, que eu não estou conseguindo alcançar? E para a IA trabalhar, você precisa de um conjunto robusto de dados. Né? Então, é nessa fase que nós estamos hoje. Né? Nós temos os dados, hoje a gente já desenvolve soluções para aplicar na inteligência artificial, para que ela possa me trazer esses insights e que ela possa também me auxiliar em ganho de processo em todas as fases da auditoria interna. Maravilha. Para a gente fechar esse primeiro bloco, Ricardo, fraudes contábeis no mundo. Nós temos vistos aí N situações no dia a dia. Recentemente está aí o banco aí, Master, podemos falar, porque é público, né? Claro. Não tem nada que a gente não saiba, todo dia tem uma notícia. É lógico que a gente não conhece os meandros, né, do acontecimento, mas, obviamente, a auditoria interna, ou de uma maneira A ou maneira B, participou disso, indicando, tem o Banco Central como órgão regulador, que está sendo contestado também diante de ocorrências ali, de fraude, né? Falando sobre o aspecto da auditoria, dessas fraudes contábeis em nível mundial, não especificamente de nada. Como é que a auditoria pode contribuir para prevenir e fazer um trabalho preditivo da não ocorrência dessas fraudes? Carolina, assim, vale dizer, quando a gente tem uma fraude contábil, né, e a gente você citou um caso mais recente, outro caso recente foi americano. Isso, Você sempre vai ter os trabalhos das auditorias independentes questionadas. É a primeira coisa que você lê na imprensa.
Mas a auditoria independente, ela realiza trabalho com asseguração limitada, né? Com escopo limitado, né? Não é uma asseguração completa, até porque seria impossível você fazer isso daí. Sim. Então, existem limitações também que são declaradas nos trabalhos da auditoria, tanto externa como interna, tá? Então, se questiona muito e sempre tem a oportunidade de se rever a metodologia que é aplicada, né? E os instrumentos de verificações, se de repente você tem assim, a linha da conformidade de verificação desses trabalhos está sendo suficiente para conseguir mitigar alguns desses riscos. A tecnologia hoje, ela traz a possibilidade, como eu falei para você, de ampliar o tamanho da amostra que você está fazendo, em alguns casos, trabalhar até com a população. As auditorias, tanto internas como as auditorias independentes, elas estão sendo desafiadas a preparar os auditores, seja contratando quando possível do mercado ou internamente, a poder lidar com essas soluções tecnológicas, né? Então, para você avançar para uma auditoria preditiva, você precisa ter profissionais que tenham completa noção de quais são os dados que ele pode usar e de como esses dados podem gerar para ele um modelo que lá na frente seja preditivo, seja mais assertivo. Eu, por exemplo, cara, você vai lembrar de trabalhador, eu sou da área de humanas, né? Eu vim da área de humanas. Quando eu cheguei na auditoria, eu tive que buscar a formação também, fiz graduação em ciência de dados. É uma área totalmente oposta. Totalmente oposta, mas que foi necessário. Mas que também precisa do ser humano, né? Isso eu entrei lá em 2018, veja bem, ali era uma tendência, né? Mas a gente é muito claro isso, né? Que a gente precisaria investir nisso para chegar cada vez em modelos mais assertivos que me permita chegar à predição. O auditor, tanto o interno como o externo, por força também de regulação e normativa, ele é obrigado em todos os processos que ele avalia a enxergar o risco da fraude. Isso aí tem que estar na essência de qualquer profissional auditor. Agora, naturalmente, que da mesma forma que você avança com soluções que lhe permitam identificar essas fraudes e atuar em cima delas, por outro lado, a engenharia também das fraudes, ela avança de forma muito rápida. Eu vou trazer para você um exemplo muito claro. Isso é importante. Muito claro. Semana passada, eu divulguei um estudo na auditoria interna de computação quântica. Veja bem, nós não temos ainda a tecnologia quântica à disposição. Estima-se que num cenário de 10 anos, nós já teremos o computador quântico, né, disponível, quando falo disponível aí em nível de mercado, né? Mas já há indícios muito fortes de que sobre o aspecto de cibersegurança, de ataque, de hacks, já existem, por exemplo, organizações criminosas gigantescas que estão atacando e roubando dados das organizações para quê? Para que quando a computação quântica ou o computador quando estiver disponível, eles possam aplicar para quebrar as criptografias e fragilizar as defesas cibernéticas das instituições. O BIS lá, o Banco Internacional, né, que se localiza lá na Europa, ele já tem testes muito efetivos sendo realizados nesse sentido, para já conseguir mitigar esses riscos, veja bem, conseguir mitigar riscos de ataque, de quebra de criptografia por computação quântica, que nem existe ainda. Então não tem jeito, você precisa investir muito em tecnologia, você precisa investir muito em formação do auditor, investir muito em pessoas, para que você possa ter uma atuação cada vez mais preditiva. Casos de fraudes ocorrerão. Sempre, não tem como, isso acontece. O que você precisa é ter a segurança de que nós estamos preparados para mitigá-los ou para identificá-los e fazer uma ação conjunta de todas as entidades de controle para conseguir coibir. Quando eu falo atuação conjunta, eu estou falando tanto das auditorias internas, tanto das entidades de fiscalização e controle, como também das auditorias independentes. Mas eu vejo assim, Ricardo, é uma opinião pessoal, eu queria discutir com você, nesse término do primeiro bloco. Essas fraudes têm participação objetiva de pessoas, de grupos que têm interesse nessas fraudes. Perfeito, claro. Eu vejo dessa maneira, né? Então, assim, todo esse contexto preditivo, de contenção, de mitigação, que a auditoria participa, a auditoria faz a sua parte, até aqui eu vou. Mas você tem lá a alta gestão que pode, entre aspas, estar com má intenção. Isso tem N fatores aí no mercado, N empresas, você citou a Americana, agora recentemente o Banco Master, etc.,
que pode estar com intenção muito clara de praticar o erro, a fraude contábil, para poder tirar proveito financeiro disso. Mas a auditoria existe para isso mesmo, as atividades das auditorias existem para isso mesmo, para segurar os stakeholders, aí eu coloco os acionistas, os sócios, de que esses riscos estão mitigados. O que acontece? A fraude ela vai ocorrer sempre em qualquer nível quando existe a oportunidade, Carolbin. Isso, oportunidade. Se tiver a oportunidade... Abriu oportunidade, pratica esse ela fraude. vai praticar. Agora, como eu digo para você, né? Quando você tem o resultado de uma auditoria independente contábil, por exemplo, que ela emite o parecer dela, o que ela está declarando para a sociedade? Olha, que dentro dos preceitos regulatórios e legais, eu afirmo que esses dados contábeis são legítimos. Então, ela existe para isso mesmo, para trazer essa segurança para a sociedade como um todo. E para o investidor, principalmente. Perfeito, né? perfeito. Maravilha. Ricardo, acho que foi esse primeiro bloco gostoso, né, a gente conversar. Como a gente já atuou também há mais tempo, né, na auditoria, eu acho que é um outro momento, a gente fica bem à vontade para discutir esse tema e a gente percebe que você domina muito isso aí. E, em cima disso, a gente vai para o segundo bloco para falar agora sobre as suas atuações em projetos, né? Tanto em nível acadêmico como em nível institucional no Banco do Brasil. Perfeito. Então, fique conosco, voltamos já para o nosso segundo bloco. Todo dia tem algo novo aqui na FIB. Aprendemos na prática, com inovação e tecnologia. Em cada desafio, a certeza de estar no melhor time do Brasil. Aulas com professores e pesquisadores experientes. Aqui a gente cresce e já começa a construir a carreira. Na FIB, o encontro vira propósito. E o foco é fazer a diferença. Inscreva-se para o vestibular. Quem faz, faz FIB. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, esse segundo bloco com o professor, pesquisador, especialista em auditoria, Ricardo Faal. Ricardo, o primeiro bloco foi maravilhoso, foi realmente uma aula para quem está nos assistindo aí no YouTube, no nosso canal do YouTube e também na TV FIB. Vamos para o segundo bloco, agora falar do Ricardo Faal como pesquisador, os projetos acadêmicos, você já citou no primeiro bloco um projeto interessante que você está conduzindo de quântica, né? Eu queria agora que você esmiuçasse esse projeto, exemplificando os objetivos dele, onde ele quer chegar, né? Até onde, em que nível, em que estágio esses projetos estão, o que ele está já beneficiando as empresas, o que eles estão já beneficiando a empresa onde você atua, que é o Banco do Brasil. Fique à vontade aí para estar falando com o nosso telespectador dos seus projetos profissionais e acadêmicos. Certo. Especificamente desse, né, que eu trouxe do estudo da computação quântica, o que acontece? Nós, já comentei no primeiro bloco, nós contratamos uma consultoria, a consultoria veio, ela avaliou a auditoria interna e emitiu várias recomendações para que a gente adotasse, preparando a unidade para a auditoria do futuro. Uma delas é falar, olha, você precisa ter uma rede de inteligência e tendências de mercado para avaliar tendências futuras que possam impactar a unidade de auditoria interna nos próximos 5 anos lá na frente. Então nós montamos nós chamamos de Ritmo, né, esse é o nome, é uma rede de inteligência de tendência mercadológica e de tecnologia, em que a gente mapeia essas tendências no mundo todo, inclusive em fontes acadêmicas, que isso é importantíssimo, ver as principais publicações acadêmicas feitas no mundo todo, para identificar insights e aprofundar. Então, no caso da computação quântica, surgiu daí, um estudo mais aprofundado, a gente já identificou algum movimento feito na Europa, feito também no Banco Central Canadense, que a gente está aprofundando justamente para preparar a nossa unidade e também, isso no trabalho de assessoramento do próprio banco, de mapear esses riscos que lá na frente estarão vinculados à computação quântica. Então, esse é um dos projetos que a gente tem lá e que eu estou à frente.
Mas o que aconteceu? Falando do acadêmico, tá, Carolino? Em 2017, a gente começou a perceber uma mudança muito rápida de mercado, exigindo novas competências do auditor. Eu citei para você, tive que buscar a graduação em ciência de dados, me graduei em Big Data e Inteligência Analítica também, né? E aí eu vi que a gente precisaria ter uma estratégia diferenciada em inovação. A auditoria interna, ela também inova. E nos meus estudos iniciais, eu identifiquei um risco para a auditoria, né? Por quê? Porque nós somos uma auditoria do segmento financeiro. Os bancos, gente, eles são impulsionadores da inserção de tecnologia no mercado. Sempre foram. Investe forte, né? Investe forte nisso, investimento pesado, sempre tiveram bilhões de reais nessa área. Reais. E aí você tem um detalhe, né? Com tanta tecnologia sendo implementada e com soluções hoje de inteligência artificial sendo colocado na mão do usuário, como foi a AGEM, né? Primeiro chegou para o consumidor, depois que as organizações foram ver como aplicar. Foi o inverso. A auditoria interna ela precisa estar preparada para segurar essa inserção tecnológica nas empresas. Porque ela pode, inclusive, correr no risco de não conseguir garantir a seguração dessas tecnologias, que é a nossa principal finalidade dentro de uma organização. E ela é avassaladora, né? Avassaladora, né? Então, eu fui estudar sobre inovação em auditoria interna, fiz um mestrado na área, fiz publicações, inclusive, internacionais sobre esse tema, né? E usei como framework para fazer o estudo da inovação na tecnologia na auditoria interna, a ISO 56002, que na época era recém-lançada. Estou falando lá, comecei a estudar isso na universidade em 2019. Dali nós tiramos mais de 180 recomendações, que são os nossos balizadores para a atuação da auditoria interna. Hoje eu sou especialista em auditoria interna, eu trabalho com processos estratégicos e trabalho com inovação. Nós temos uma coordenadoria de inovação, que eu junto com um colega, né, que é coordenador de processo, nós estamos à frente, justamente para ser o impulsionador, sobre o olhar da inovação, da inserção tecnológica na auditoria. Um ponto, por exemplo, que nós temos hoje, que foi assim, um ganho que a gente tem nos últimos anos. Antigamente, a inovação ela dependia de um programa instituído em que você trazia os profissionais numa sala de inovação para inovar. Hoje não. Hoje ela está distribuída nas gerências de auditoria. Cada um no seu local de trabalho participando. Nós temos 16 gerências de auditoria, todas elas inovam, inclusive desenvolvendo soluções de AGEM. Integrado. Seus processos, integrado. Nós fizemos um evento de inovação no final do ano passado, e divulgamos assim, as principais inovações em âmbito das gerências. E são tantas que, dentro da própria unidade, nós temos aproximadamente 400 profissionais, né? São 16 gerências no Brasil e 3 no exterior. Dentro da própria unidade, os colegas não sabiam que tinha tanta coisa acontecendo. Nossa, mas já chegamos nesse nível. Nível de pesquisa. Perfeito, porque lá atrás nós trabalhamos a inovação corporativa. Nós pegamos o framework da ISO e conseguimos impulsionar isso dentro da unidade. O que nós temos lá de projetos efetivos? É isso que eu ia falar para você. Nós temos lá, vamos lá. Perfeito. Nós parte temos... prática agora. Perfeito. Nós temos ali, eu estou à frente de um clipping, que isso é importantíssimo. Esse clipping ajuda a gente também a mapear tendências. Ele é diário e por decisão nossa, a gente não gera ele com inteligência artificial em todo o processo. Por quê? Porque o importante ali, o grande valor dele é a curadoria que é feita por nós, auditores. Eu estou à frente, inclusive, da curadoria. Então, a gente enxerga as matérias e ali a gente vê se há uma tendência ou não. Ao longo do clipping, a gente consegue apontar tendências futuras e falar, a gente precisa avaliar isso aqui. Porque lá na frente a gente pode ter um problema. Vou te dar um exemplo clássico. Nós mapeamos lá a questão das recuperações judiciais no agronegócio. A gente conseguiu chegar à frente. Por que nós conseguimos? Você pega uma primeira matéria falando de uma grande organização que é a RJ Agro. Você pega uma segunda matéria que fala de uma outra organização. Na terceira já foi um escritório de advocacia defendendo e divulgando essa estratégia. Pronto, eu tenho uma tendência consolidada. Não deu outra, isso disseminou. Então nós estamos à frente desse projeto. Nós temos um podcast lá, em que a gente traz profissionais, sou um dos entrevistadores desse podcast, nós trazemos profissionais das mais diversas áreas para trazer insights e preocupações sobre atividades deles, que são insumos para a nossa área. Vale dizer que o auditor ele tem que estar sempre atualizado, mas naturalmente ele não tem condições de compreender tudo. Quem entende do processo é o gestor do processo. Por vezes a gente traz esse gestor para falar as expectativas, para falar as principais preocupações.
E divulga do no âmbito processo. interno da organização. Divulgo no âmbito interno. Já falei de várias soluções de AG que estão sendo desenvolvidas dentro da nossa unidade. Aí, naturalmente, nós temos gerência específica, como comentei, que desenvolve essas soluções. Nós implementamos na unidade agora a nossa estratégia digital. O planejamento da auditoria do Banco do Brasil hoje é a estratégia digital dela. E nós adotamos um modelo de aceleração digital para desenvolver projetos utilizando o modelo também próprio, adaptado de design para a condução desses projetos. E todos esses projetos eles estão alicerçados em 3 pilares, tá, Carolina? Nós temos projetos sendo desenvolvidos em âmbito de tecnologia, projetos sendo desenvolvidos em âmbito de metodologia, e aí muito forte também sobre o aspecto acadêmico, né, para quem nos assiste, uma linha específica para pessoas, para software skills, mudança de mentalidade digital, comportamento, preparação dos nossos profissionais para a formação de liderança, que isso é importantíssimo na unidade de auditoria interna também, então, numa organização como um todo, né, na nossa unidade não seria diferente. E sempre conectando isso com as principais soluções tecnológicas que nós temos à mão, ou desenvolvidas ou não, como eu falei, né? Nós temos ali um projeto que já está, inclusive, já tem um protótipo funcional, né? Já estamos testando com algumas das nossas gerências, de uma metodologia data-driven, que todas as fases do processo você tem a IA atuando. Né? Bacana. Então, são projetos assim que estão muito avançados. Além disso, né, esse ano a gente vai fazer um outro evento de inovação também, a gente deve fazer um hackathon. Esses eventos são importantes, né, Ricardo? Para disseminar conhecimento na organização, para alinhar pensamentos. Perfeito. Não é isso? Para discutir as principais práticas também, discutir traz as questões alternativas que ainda não foram enxergadas por quem está ali. Então, quando você abre e apresenta para o grupo, pode sair outros caminhos, outras alternativas, né? Tem acontecido isso? Tem muito. Eu sou meio suspeito de falar, Carolina, porque eu fui premiado, acho que 4 vezes em eventos de premiação do banco. Legal. Antigamente, não sei se você lembra do Pensa, né? Eu fui premiado em evento da inovação da auditoria interna. Então, esse foi um dos outros motivos que eu comecei a atuar com inovação também. Você gostou mesmo Gostei, dessa área de inovação? Gostei. Dei várias ideias nesse sentido aí. Só que nós encontramos um desafio muito grande, Carolina. Não é tão simples assim, né? Perfeito. Foi esse Nem tudo é maravilha. Foi outro motivo que eu fui no acadêmico, porque a gente coletava excelentes ideias. Vamos pensar no programa de ideia de inovação como um funil, não é isso? Certo. Então, quando você faz a fase de engajamento, que você lança os desafios, você tem uma quantidade muito grande de ideias que entram no funil. Conforme você vai andando nas fases e aplicando técnicas de design, você vai reduzindo a simulância de qualidade de ideia, aqui embaixo você sai com 5, 6 ideias que são ali as vencedoras, as principais. Nos nossos primeiros programas, dessas ideias que saíram, a gente não conseguiu implementar nenhuma. Aí nós enxergamos assim, há um desafio muito grande aqui para sair da fase de ideação e poder desenvolvê-las. Essa é a grande questão. Então, os primeiros programas de inovação nossos foram esses. O último que nós fizemos foi pós-pandemia, nós chamamos de Transforma Audit, eu fui um dos coordenadores, foi em 2021. Nós tivemos mais de 100 ideias que a gente coletou na nossa comunidade, nós conseguimos estruturar 4 salas de inovação. Dessas 4 salas, a gente conseguiu com uma ideia efetivamente implementada, que é a auditoria ágil, que eu falei que é um modelo nosso próprio de executar auditorias utilizando métodos ágeis. Saiu desse projeto. Mas a gente avalia ainda como é muito pouco. Quando a gente contratou a consultoria, nós colocamos esse programa de consultoria. Olha, eu tenho um programa de inovação, eu tenho uma estrutura de inovação consolidada, mas tem esse desafio. E aí ela deu algumas recomendações, dentre essas, a questão da formação desse COI, só que eu trouxe do meu projeto de pesquisa um ponto que a ISO dá no framework e a gente conseguiu implementar que foi muito bom. Nós separamos a inovação da melhoria contínua. 2 blocos. 2 blocos. Existe uma linha muito tênue que vai separar a melhoria contínua da inovação. Mas para a melhoria contínua... Não é tão simples assim separar isso. Perfeito. Para a melhoria contínua, nós fomos nos inspirar, eu estudei o Kaizen, desenvolvemos uma proposta de melhoria em que o funcionário ele coloca lá as ideias, as sugestões dele diariamente quando ele sente a necessidade. Ele está trabalhando, identificou uma oportunidade de melhoria, vai lá e coloca. Já cai para vocês lá. Já cai para a gente faz essa curadoria, né, para ver se não é algo muito disruptivo. Melhoria contínua, você tem
as questões de implementabilidade são mais simples, né? E direciona para as gerências que vão estudar e implementar isso daí. Então, essa plataforma ela é contínua. E agora a gente consegue trabalhar mais efetivamente na plataforma de inovação, nos programas de ideia, aquelas soluções que são mais disruptivas. Então, a gente deixou isso muito bem destacado. No final, num programa de inovação, é sempre importante você reconhecer as duas plataformas, né? Então, isso é uma premissa dos programas que você tem. Então, eu reconheço as melhores ideias de melhoria e reconheço as melhores ideias de inovação. Mas eu tenho isso muito bem definido. Tá? Uma necessidade que nós identificamos. Como eu tenho uma plataforma de melhoria contínua, mas não tenho de inovação, as ideias de inovação começaram a entrar também por essa plataforma, porque o funcionário tem a necessidade de colocar aquilo. E às vezes também ele não consegue identificar o que é melhoria, o que é inovação, a gente joga tudo ali. Né? Joga tudo ali. A gente faz a curadoria. Mas nós chegamos à conclusão que a gente precisa, esse ano, fazer um programa de inovação justamente para tratar e incentivar os colegas nessas sugestões que são mais disruptivas, né? A gente ainda está na dúvida se a gente faz um hackathon, como desafio dado, né, mergulhar, ou a gente faz um ideathon, no sentido que a gente vem fazendo antes, né, de capturar soluções das ideias, de trazer para uma esteira de design mais leve, para poder aprimorar essas ideias e fazer uma fase de votação no final, e lá na frente a gente vê como é que a gente desenvolve isso. O hackathon, né, ele já tem uma fase de design mais intensa, porque você procura sair com um protótipo funcional justamente nesse ciclo de programa. Não é tão simples assim, né? A gente vê o Ricardo falando com uma propriedade e com um nível de conhecimento de quem realmente está no dia a dia trabalhando no projeto. É justamente isso que é a proposta de você estar aqui divulgando para o telespectador a importância de uma atuação na área de inovação. Aí o telespectador pode estar nos perguntando, poxa, mas o Ricardo Faal trabalha numa grande empresa, numa estrutura enorme, que dá todo o suporte tecnológico, que tem plataformas inúmeras, que tem consultorias externas, investe bilhões em informática. Eu sou um pequeno empresário, né? Como é que eu poderia, por isso eu queria abrir um parênteses aí nesse projeto, como é que eu poderia trazer para a minha empresa alguma coisa, lógico, dentro do meu tamanho aqui, do meu negócio, algo de inovação, ouvindo meus funcionários, mesmo de maneira mais simples, né? Eu queria que você falasse para o telespectador isso, que você tem a experiência de uma grande empresa, com grandes investimentos, mas o pequeno empresário que está nos assistindo, ele pode estar se perguntando, eu tenho vontade de ouvir meu funcionário, porque lá ele trabalha no dia a dia no processo, ele tem ideias ótimas que eu posso trazer em várias áreas da minha empresa, área financeira, área contábil, área negocial, né, de vendas. Como é que você faz, como é que você orienta aquele que está nos assistindo, do pequeno negócio, do médio negócio? Eu acho que isso daí vale para tudo, tá? Eu acho que, para inovação, para a própria atividade hoje em qualquer lugar. Muda a forma, não a essência. É isso, né? Quando você tem mais recursos, você tem uma estrutura maior, você tem um aparato tecnológico maior, você tem uma forma diferente de se fazer isso. Mas as ferramentas, né? Perfeito. Mas a essência, você ouvir o funcionário, o colaborador tratar essas ideias. Eu queria que você falasse. Se você fizer um programa, por exemplo, de sugestão baseado no formulário, dê aqui as suas ideias, não deixa de ser um programa. Pelo WhatsApp. Usa o WhatsApp. Faz um grupinho lá na sua empresa. Facilita tanto isso daí, né? Um grupo de inovação, um grupo de melhoria contínua, coloque as suas ideias. O que é importante, que você não pode faltar? Trate as ideias, dê satisfação, comunique o resultado. Isso é importantíssimo. Isso valida, né? Valida, muito validação. É muito frustrante você dar uma ideia se quer tiver um feedback dessa ideia. Aí vai para debaixo do tapete. Debaixo do tapete, a pessoa não vai estar estimulada nunca mais a participar. Nunca mais em participar. Então, esse é um ponto importante, é o feedback, mesmo que aquela ideia não esteja tão aderente. Segundo, avalie sempre o porquê você tem uma quantidade grande de ideias, né? E aí depende do porte da organização. Sim. Se a organização é pequena, 20 ideias são bastantes, são bastantes ideias. Mas por que você tem uma quantidade de ideias e você não consegue implementá-las, né? Pode ser, de repente, que as ideias não são tão assertivas? Faça lá uma pequena palestra, bate-papo com os funcionários, aprimore isso. Pode ser uma necessidade de você aprimorar a sua estrutura de desenvolvimento? Aí você vai ter que olhar para dentro daquilo,
né? E ver qual é a forma que você vai fazer para validar. E assim, reconheça sempre. Reconhecimento. Reconhecimento, ele é primordial. Isso é maravilhoso, né? E assim, gente... Como isso motiva? Isso né? motiva. E o reconhecimento financeiro que eu digo nem em termos de dinheiro, pode ser em termos de uma premiação de um produto, ele é importante, Às vezes o funcionário não quer dinheiro. É isso que eu falo, nada... Às vezes o empresário fala, mas eu não tenho dinheiro para dar um projeto desse de inovação. Nada, Explica isso para o telespectador. Nada substitui, gente, o reconhecimento não monetário, o reconhecimento do funcionário, o parabéns. Você colocar um destaque em relação àquilo ali, um selinho que você dá de funcionário inovador. É você ir naquelas empresas que a gente vai, né? Divulgar no site, divulgar no Instagram. site, o funcionário do mês. Aquilo gera uma motivação diferenciada. Divulgar em rede social é uma coisa maravilhosa. E eu falei para você, Carolbino, que eu fui premiado em programas do banco. A primeira eu participei, dei uma ideia, recebi lá um segundo lugar. Mas que me motivou tanto que eu passava cada dia da minha vida avaliando situações que eu poderia ter ideias de melhorias para participar do próximo olha programa. que você é um profissional experiente. Pois é, o simples fato de ir lá, de ter um reconhecimento, de ter um presidente do banco, um vice-presidente, um diretor me dando os parabéns. Olhando para a tua ideia, né? Sua ideia foi importante, relevante, a gente considera ela legal. E aí tem uma ideia implementada, então nem se fala, né? Isso aí é outro ponto, saber que você participou daquilo. Né? Então vale para o pequeno negócio. Né? Vale muito, é o que eu falo, o que muda é a forma. A essência, ela é a mesma, né? E o centro disso é o seu colaborador. É o cara que está ali na ponta, trabalhando com seus processos. Está te gerando resultado. Gerando resultado e que tem totais condições, por vezes ele precisa só do método para enxergar algo diferenciado. Né? Algo diferente, né? E é aquela coisa, né, Carolbino? Hoje você faz cursos aí no YouTube, internet de metodologia Lean Six Sigma. Então, dentro do possível, das condições... disponível, né? Incentive os funcionários, gente, a aprofundar nisso aí, a estudar e entender isso aí melhor. Ricardo, tem mais algum projeto que você gostaria de especificar, que você está participando? E para a gente poder... Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Isso aqui é uma aula, né? O Ricardo Faal é uma pessoa extremamente competente e conhecedora, você que está nos assistindo, conhecedora daquilo que faz, né? Ele consegue trazer de uma grande empresa para um pequeno negócio. Quando eu abri esse parênteses, eu falei assim, eu vou ver realmente essa aderência, né? E tem total aderência. Algum outro projeto que você gostaria de contar para o telespectador? Você está participando? Eu vou trazer, não necessariamente como projeto, como um desafio que a gente está trabalhando. Desafio, legal. Tá legal, né? A gente traz aqui aquelas entregas, mas e o lado que vocês ainda estão aí? Está desafiando. Né? Está sendo desafiado. Primeiro, vamos lá. Quando a gente tem isso muito divulgado em imprensa e mídia especializada, a IA, ela tem um potencial muito grande, mas ainda gera dúvidas em relação à efetividade e aos ganhos. E aos riscos. Né? Aos riscos e também... Tem muito risco. Né? Tem muito risco. Para a questão do risco, a gente até desenvolveu lá um framework para avaliação, para segurar isso daí. Agora, aos ganhos, há um desafio muito grande de você ter métricas efetivas que avaliem isso. Esse é o grande desafio que nós temos hoje lá. Você não vai gastar muita energia naquilo que não vai ter muito resultado. Perfeito, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E como eu avalio o quanto isso realmente está me gerando aqui de benefício, estamos falando em financeiro mesmo. Resultado. É resultado. Isso se aplica a qualquer organização hoje. Não tem empresa que não visa resultado. Perfeito, não, vai investir, mas o que vai me gerar de resultado? Qual que é o potencial de ganho? Vocês devem estar lendo aí na mídia muito sobre do risco da bolha da IA. Né? Isso. Tem muito a ver com isso também, né? Tamanho de investimento que eu faço e realmente isso lá vai trazer o resultado que se espera. Então, as métricas são importantíssimas, Carolbino. E o segundo ponto que a gente também está estudando lá, na mesma linha, são as métricas de inovação. Esse é um outro ponto também, né? A gente deixa de olhar a tecnologia específica e ver realmente quais métricas permitem eu capturar a efetividade dos investimentos de inovação que eu faço, né? E como eu consigo quantificar isso daí, que ela gera engajamento, que ela gera uma quantidade de ideias, isso daí é dado, a gente consegue quantificar fácil. Mas estamos falando, como você comentou, a efetividade do ganho financeiro que isso daí me traz. Ninguém tem dúvida da importância e da relevância, mas toda organização ela precisa realmente quantificar isso daí. Então, para cada projeto que a gente conduz, a gente quer ter um framework muito bem definido, de que já no início do projeto a gente consiga definir as métricas que vão avaliando
o desenvolvimento e as entregas no método ágil desse projeto, No andamento do projeto. no andamento do projeto, para lá na frente a gente realmente conseguir comprovar que aquele ganho projetado ele está sendo efetivo e assertivo. Teve muita coisa que nós desenvolvemos e que foi descontinuada. Porque não estava gerando resultado nas suas etapas. Perfeito. A gente pode trazer isso como risco da inovação, como risco da condução do projeto, Faz mas parte. faz parte. E você importante, tem que segurar. na né? linha do aprendizado você tem que mitigar. Então Tem esse que é o grande projeto que nós estamos, que eu diria para você sobre aspectos que a gente está envolvendo hoje, tirando todos aqueles demais que eu trouxe para você, que a gente também está à frente, mas esse é uma Ricardo, para preocupação. finalizar esse segundo bloco, antes de você fazer as suas considerações finais, algum artigo mais específico? Você comentou comigo que você teve um artigo, e eu quero aqui, em público, convidar você. Nós temos uma revista Opa. aqui na FIB, chama FIB Inova, né? Dos cursos de administração, de ciências contábeis, de tecnologia da informação, já convidar você para publicar aqui conosco. A gente sabe que você tem alguns artigos. Qual foi o último aí, artigo científico, que você comentou nos bastidores comigo, que foi aprovado numa grande revista aí, acadêmica? Eu tive uma que foi publicada numa revista internacional, eu não falei sobre isso aqui, sobre a aplicação do design em auditorias internas. Isso, foi Design Service. Design Bacana. Service e auditoria interna. Qual foi o foco disso? O que você pensou, o que você discutiu? Justamente um programa de design. Essa foi a aplicação prática que nós aplicamos na unidade de auditoria interna para formar o nosso auditor sobre essa questão do olhar do design, né? Design Service no sentido de entender as nossas áreas auditadas como cliente. Isso foi Bacana. publicado numa revista... Foi recente agora. Faz Não um tão tempo, recente, né? mas Não é tão um dos recente assim, últimos né? seu. Foi. Isso aí foi, acho que... Revista internacional? Internacional. 2023, 2024. Bacana. Mas foi 2023. Um assunto totalmente novo, né? Válido, né? Discutível, acho que até foi... Impermeável, né? Impermeável. Perfeito. Foi até um dos pontos, acho que chamou a atenção da revista, viu? Para ser bem sincero. E o outro, que aí já foi derivado ainda da minha pesquisa acadêmica, que é o framework de inovação da ISO 46002, Unidades de Auditoria Interna. Foi publicada também numa revista nacional, né? Eu não me lembro exatamente qual era a classificação dela, mas está bem pontuada ali na CAPES. E que a gente traz essa experiência, né? Porque A discussão, né? essa discussão desses dois modelos, não foi um modelo só não, foi dois modelos, foi um modelo desenvolvido, que a gente mensura a inovação da unidade de auditoria interna, mas pode ser aplicado em qualquer empresa, a partir do framework da ISO 56002. Bacana. Você que nos assistiu nesse programa, pode ver que a gente, nos dois blocos, permeou e mostrou a figura, né? As competências, habilidades do nosso entrevistado, o professor Ricardo Farral, que é colega do Banco do Brasil, né? Onde a gente atua também, e ele conseguiu, com muita facilidade, transitar pela parte prática, nos projetos onde ele atua, na empresa, transferiu isso para você que está nos assistindo aí, né, dentro da sua empresa, que é possível aplicar dentro do seu mundo, e também ele atua na área de pesquisa, né, em artigos aí relevantes na área de pesquisa e em revistas aí de grande porte, de grande qualis em nível mundial. Então, Ricardo, realmente foi um prazer muito grande tê-lo aqui no mundo acadêmico da TV FIB, iniciando o ano de 2026, uma figura extremamente competente e conhecedora daquilo que faz. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Carolina. Eu me sinto muito à vontade nesse meio acadêmico, né? Tive a oportunidade de fazer parte da casa, lecionei em outras instituições também, ensino de graduação e pós-graduação, e acho esse ambiente aqui formidável, fantástico, sabe? E acho que é muito bacana ver o quanto a FIB está crescendo, né? Quanto de pesquisa está saindo aqui na instituição, e desejo assim que ela cresça e continue sendo, como vem sendo, muito relevante aqui para a sociedade, não só aqui bauruense, mas da região como um todo. Maravilha, Ricardo. Outras oportunidades surgirão. Opa. E você vai estar aqui conosco, obviamente, durante esse ano de 2026, para outros bate-papos, outras vertentes
de outras dinâmicas aí e dos projetos, contando, né, os projetos que você estará participando com absoluta certeza. Obrigado mais uma vez. E feliz 2026 para todos nós. Opa, isso aí, eu que agradeço. Obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.